Mas, assim, existem vários fatores a nível químico que acontece, de benefício, como o que a gente chama de autofagia, que é o organismo começar a se detoxificar. Quando você faz um período de jejum prolongado, você dá condições do teu organismo se concentrar na detoxificação, né? Como se fosse uma esfoliação, como se fosse uma limpeza, um reparo celular. Ele começa a pegar proteínas e células que estão se formando de forma errada, que não estão sendo aproveitadas e que estão inflamando o organismo, e começa a fagocitar, que a gente chama de autofagia. É como se fosse o organismo eliminando substâncias que podem causar problema lá na frente. Né? A gente sabe da questão da inflamação crônica silenciosa. Então, quando você faz esse processo, você começa a desinflamar o organismo. O intestino se beneficia demais, o pâncreas se beneficia demais. Você dá um alívio para eles. Né? E aí, com essa autofagia, começa a acontecer reparo, restauração celular, né? Aumento do GH, que é um hormônio de crescimento celular, então um hormônio de restauração, um hormônio de longevidade. Né? Por isso que, muitas vezes, se você fizer um jejum intermitente correto e não quebrar de forma errada depois, ele não só não perde massa muscular, muitas vezes até ganha massa muscular pelo aumento do GH. Né? Quer comentar algo sobre isso, Fran? É tão interessante se você for entender um pouco mais do jejum intermitente, porque são mecanismos extremamente complexos que acabam por ajudar esse paciente, né? Então, como bem o doutor colocou, em questão da reparação celular, por exemplo, né? Então, o que acontece? A hora que a pessoa começa a quebrar lá a gordura, tá? Ela vai liberar algumas substâncias, entre elas, por exemplo, hidroxibutirato. Tá? Então, tem várias, cetona, né? Enfim, algumas especificidades que é mais da nossa área mesmo, mas daí essas substâncias vão ativar algumas reações químicas que vão fazer com que ative outras proteínas, e essas proteínas acabam por ajudar a gente. Como? Eliminando células que não estão funcionando direito, tá? E ainda recuperando células que podem ser recuperadas. Ela pode ativar certas vias que vai ajudar certos hormônios a se controlarem e se equilibrarem no nosso organismo. Né? Então, daí por isso que, como bem o doutor também comentou sobre o GH é um hormônio do crescimento, né? Então, na verdade, esse hormônio ele tem uma série de benefícios. Ele vai ajudar no crescimento celular, mas além disso, ele ajuda na longevidade, evita esse estresse oxidativo que a gente passa por vários motivos, né? Melhora a massa muscular, melhora a cognição. Ele ajuda na questão do controle da glicose. Por isso que é muito interessante para a questão das pessoas que têm resistência à insulina, porque acaba por estimular a produção da insulina, e essa insulina vai controlar um pouco mais ainda os níveis da glicose no sangue, tá? Tem também mecanismos relacionados a hormônios de saciedade e fome. Por exemplo, existem hormônios que a gente bem conhece aí, quem está na área principalmente, né? Por exemplo, a grelina, que é o hormônio da fome, a leptina, que é o hormônio que acaba estimulando a saciedade. Isso, às vezes, todas essas vias endocrinológicas, hormonais, estão inflamadas. Então, se a pessoa acaba optando pelo jejum intermitente, isso vai fazer com que certas substâncias vão lá e ajam de forma a desinflamar esse paciente e organizar a casa, digamos assim. Então, esse paciente vai ter vários benefícios. Inclusive, é bem legal da gente estar comentando dos benefícios relacionados ao cérebro, tá? Que é uma área que tem sido bem estudada, em que tem uma via que é ativada e acaba por proteger os nossos neurônios, estimular a plasticidade e até atuar em prevenção de doenças como Parkinson, Alzheimer e outros, né, doutor? Exatamente. A gente sabe, hoje existem estudos mostrando que o Alzheimer nada mais, nada menos como se fosse um diabetes cerebral, né? Um diabetes neuronal, excesso de açúcar, de glicose a nível celular, a nível de neurônio, né? Exato. Então, olha a seriedade que é isso, uma inflamação neuronal crônica, né? E também ocorre a produção daquela proteína amiloide no cérebro, né? Que vai levar lá na frente ao Alzheimer. Então, assim, quando você está desinflamando o corpo como um todo, você está diminuindo a produção dessas proteínas. Aí, os estudos têm mostrado que você diminuindo a resistência à insulina e aumento
desses fatores que chama de fator neurotrópico derivado do cérebro, né? Isso. Que é o Brain Neurotropic Factor, né? A produção desses fatores é que vão gerar justamente essa neurogênese e essa plasticidade neuronal. Então, tem estudos mostrando que a pessoa começa a ter uma melhora na cognição, uma melhora na memória, do comportamento, então do equilíbrio. Então, tem vários benefícios e, a longo prazo, também o benefício de reduzir a incidência de Alzheimer. Também, já aproveitando, então, como a doutora comentou, a diminuição de doenças cardiovasculares, isso aí é muito para a gente, para mim como cardiologista, é excelente, não tem como questionar, porque você diminuindo a inflamação do corpo, diminuindo os marcadores inflamatórios, diminuindo a resistência à insulina, né? Diminuindo a gordura visceral, melhorando o perfil de colesterol, triglicerídeo, baixando o triglicerídeo, melhorando pressão arterial, com certeza o risco de doença cardiovascular vai ser bem menor. A aterosclerose. Interessante que a gente pega muitas vezes pessoas até não obesas, pessoas que são até aqueles falsos magros, né? Que você aparentemente você não olha com olhos assim, fala, esse cara é um cara de risco. Quando você vai ver, fazer uma bioimpedância dele, está com a gordura visceral dele aumentada, está com um percentual de gordura aumentado, e aí você faz um exame cardiológico dele, ele está com uma ateromatose. Peguei um caso recente de um cara de 36 anos com uma aterosclerose importante. Né? Então, assim, óbvio que a alimentação desse cara não estava 100%, não estava legal, a insulina dele estava bem alta, então isso tem que controlar. E aí o jejum ajuda muito nesse aspecto. Né? A redução de incidência de câncer também, tem estudos mostrando em animais e já estão sendo feitos estudos em humanos para avaliar o benefício de diminuição de incidência de câncer. A gente sabe que o açúcar, o glúten, o açúcar, o farinha de trigo, você pode comentar isso melhor que eu, como já fez nutrição também, é o grande vilão, né, da saúde da era moderna, né? Então, assim, a inflamação crônica silenciosa está diretamente relacionada ao excesso de açúcar, glúten e farinha de trigo na dieta do brasileiro, de um modo geral, né? O que você pode falar, Francis, isso aí? É muito bom, assim, doutor, ter puxado esse gancho que normalmente as pessoas 880, né? Ou elas endemonizam a glicose e o açúcar simples, né? Arroz, pão, macarrão, pão branco, tal, doces em modo geral, e outras, né, acabam defendendo arduamente aí. Mas, na verdade, a gente precisa ter um equilíbrio, né? Exatamente. Então, assim, se a pessoa tem uma alimentação em que é incluído fibras, é incluído vegetais, frutas, de modo controlado, as frutas no caso, né, que tem a questão da glicose, que acaba subindo bastante a insulina e etc., isso é uma coisa, tá? Então, isso é muito importante, esse controle em relação à alimentação. A gente não pode também, é muito difícil a gente retirar totalmente a questão do carboidrato, mas a gente sabe que essa questão do falso magro, né, na verdade, na minha prática, acho que vamos colocar uns 60% falso magro aí, tem bastante prevalência. Então, o que é falso magro para quem não sabe, está assistindo, tá? São pessoas que, esteticamente, a pessoa não tem muita barriga, tá bem, assim, não tá muito gordinha, tudo, tá um peso até ok, até o IMC tá normal, só que é uma pessoa que tem um percentual de gordura elevado. Aí você vai pedir a insulina desse paciente, a insulina está estourada, tá? Peguei esses dias esse paciente com 22 de insulina, magro, tá? Então, isso que está acontecendo nesse paciente? Ele está todo inflamado, tá? Porque está comendo errado, não está fazendo atividade física, está estressado, pode ter outra doença associada. Isso sobe a insulina demais, porque ela vai tentar compensar o funcionamento desse corpo, só que essa insulina não funciona direito, porque está tudo inflamado, e acaba que o paciente tem depósito de gordura elevado, né? Porque a insulina está totalmente ligada a depósito de gordura se ela está em excesso, tá? Sempre lembrando. Por isso que a gente está falando também dos benefícios relacionados ao jejum. Se a pessoa tem um controle do consumo de glicose, ela acaba por controlar essa insulina. E esse controle de insulina, além de estimular o menor depósito de gordura que ela já teria se continuasse com a insulina alta, vai ter esses benefícios relacionados também ao controle, relacionado ao controle realmente de outros hormônios da saciedade de fome,
em relação a controle de pressão, controle de lipídios, evitando doenças cardiovasculares, infarto, AVC no futuro e outras inflamações. Então, é uma série de benefícios e sempre em acompanhamento a gente consegue fazer e realmente usufruir desses benefícios de maneira mais interessante, inteligente, né, doutor?